Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo Fácil. E hoje a gente vai dar um tema muito interessante, que é o papel da família na sociedade. Qual será o papel da família? Desempenho na sociedade? Deixa eu ver no programa de hoje. Pessoal, cuide de você, se inscreva no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender qual que é a importância da família na sociedade segundo a visão espírita. Vamos começar então? Vamos lá. O espiritismo, ele entende que a família ele cumpre um papel muito importante na sociedade, assim como também no berço familiar. Por quê? Porque a família, ela é, de certa forma, ela é aquele primeiro contato do espírito quando encarna aqui na Terra. Quando a gente reencarna na Terra, né, nós temos nosso primeiro contato com nossos pais, nossos irmãos, né, e essas almas nos ajudam e angariam recursos a nosso favor, nos possibilitando na entrega do conhecimento, na entrega das virtudes, dos valores morais, e a gente acaba assimilando os comportamentos, os valores morais dos nossos pais. Então é muito importante que os pais tenham esse entendimento, essa compreensão da responsabilidade na educação do seu filho. Então a família, ela cumpre esse ângulo de entendimento. É a primeira escola, né, a escola berçária aonde o espírito ele chega e vai então começando a aprender a formar o seu caráter e também a criar a sua própria educação moral e intelectual como indivíduo, né? Então, até é importante que a gente entender que a família tem várias questões que vão trazer, né, que a gente poderia trazer aqui, mas são muito profundas, muito complexas, que a gente trazer em pouco tempo. A questão família também tem a ver aí com os reajustes dos débitos do passado. Quando a gente, lá no passado, a gente conviveu com alguns membros da nossa família, a gente pode ter tido alguma dificuldade, podemos ter tido um enrosco, né, que gerou um desajuste em nós ou neles, que a gente teve que voltar com eles nessa atual encarnação, nessa atual existência, para podermos reajustar e reparar os débitos do passado. Então, muitas vezes a gente tem antipatia, a gente tem desavença, a gente tem conflitos, a gente revida as agressões familiares, por quê? Porque nós temos essa antipatia, essa quebra de afinidade do passado, e que precisamos nos reajustar, nos reabilitar a compreender e entender que o outro também erra, que nós também erramos e que o outro também erra. Se a gente não tiver, enquanto a gente não tiver empatia, não tiver desprendimento das coisas do passado, enquanto nós não tivermos também ali toda uma renúncia, todo um papel de compreensão, de entendimento, que nós estamos aqui para caminharmos juntos, para cooperar um na vida do outro, então nós vamos ter dificuldades de nos reabilitar e ajudar e cooperar e também conseguir aí, reatar os laços de afinidade, né? Além dos reajustes, nós temos também a questão da simpatia. Muitos de nós temos aí muita simpatia, muita afinidade com alguns familiares. Assim como é com pessoas estranhas, pessoas que temos amizades, pessoas que temos aí compartilhamos o ambiente de trabalho. Essas simpatias são trabalhos do passado que a gente teve aí, conquistamos, revivemos com as mesmas pessoas e criamos esses elos de afinidade. Por isso é que essas pessoas têm conosco uma similaridade de pensamento, de comportamento, de simpatia, que faz com que tanto nós como elas, a gente se sinta bem uns com os outros. Não há uma forma de repulsa ou de incômodo, né, no relacionamento entre essas pessoas. Então, a família também tem esses laços de afinidade também, né? E temos também as questões de aprendizado, porque nós viemos aqui para aprender, assim como nossos familiares também vieram para aprender. Tanto eles como nós temos que aprender, temos que ensinar. Porque assim como a gente aprendeu dos nossos pais, os valores morais, os pais nos deram educação moral, educação
início da educação intelectual, né? Então, nós também, como indivíduos, agora adultos, precisamos aprender e repassar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com nossos pais também, com nossos membros, com os membros da nossa família. Então, essa partilha, esse aprendizado, essa reciprocidade de ensinamento, né, faz com que nós evoluamos, mas também nossos familiares também consigam aí caminhar para cima, né, para o alto e avante, né. Joana de Ângeles fala uma frase muito importante, que eu queria que você prestasse atenção nessa frase da Joana de Ângeles. A família é a base fundamental, sobre a qual se ergue o imenso edifício, o edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. E é verdade, toda vez que há um movimento de combate à família, né, que são os inimigos da família, há, então, um período de perturbação. Esse tempo de perturbação é devido ao enfraquecimento das bases, das estruturas familiares da nossa vida, né? Então, por isso que é importante que o pai e a mãe dê uma educação apropriada, passe bons conhecimentos, passe ali comportamentos legais, né? Comportamentos bons, e eduque seu filho com fé, na fé, ensinando uma fé religiosa, ensinando ali bons entendimentos, bons comportamentos, né? Ensinando tudo que pode ter de bom para que o filho possa crescer um indivíduo melhor, para que o filho possa ali aprender esses valores, aprender essas virtudes dos pais e carregar para o resto da vida. Temos também no livro Jesus do Lar, o espírito Neil Lúcio fala o seguinte, olha só que interessante, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como podemos aguardar a família, a harmonia das ações? Se não nos habituarmos a amar o nosso irmão mais próximo, ou seja, os membros da família, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante. E aqui entra um conceito muito importante que o Neil Lúcio nos traz, que é, se você quer que o mundo seja um mundo pacífico, seja a paz. Se você quer que o mundo seja melhor, ensine a paz, ensine a ser um indivíduo melhor para seus filhos, porque a educação, o que o seu filho, o que aquele indivíduo será no futuro, depende das bases que a família está estruturando. Quais são os valores morais, quais são as virtudes que o pai e a mãe, que aquela família está passando para os seus membros. Então, é importante a gente entender que tudo isso faz parte do aprendizado de ser. Né? Então, nós temos vários pontos, né? É importante a gente entender que se a família está aqui constituída, né, por membros familiares, é normal que haja divergências, é normal que haja pontos de vista diferentes, é natural que haja é, é, pessoas mais equilibradas, outras menos equilibradas, é normal, é comum. Todos nós estamos caminhando no mesmo barco. Cabe a mim, como pessoa que está estudando, aprendendo, que quer se melhorar, amparar o meu familiar. Ah, meu familiar é difícil. Tudo bem, é difícil, mas se você está no caminho com Jesus, você precisa criar forças, criar recursos para que você ampare o seu familiar. Aquele familiar difícil, aquele familiar que só gera conflito nessa casa. Se a gente não for o ponto de equilíbrio nossa família, então a família será desestruturada, manterá-se desequilibrada e ela se perderá nos desequilíbrios, nos desatinos, das ações, dos pensamentos,
das reações e das atitudes que não serão muito boas e causará e repercutirá no futuro de cada indivíduo, aquele membro familiar, aquele grupo familiar. Por quê? Porque a semeadura, ela é livre. Todos nós temos liberdade para semear o que a gente quiser, mas a colheita vai ser obrigatória. E lá na frente que a gente vai estar colhendo aquilo que a gente plantou hoje, aquilo que a gente plantou no passado. Então é importante, se eu quero ser um espírito melhor, quero dar à minha família a paz, o equilíbrio, eu preciso ser a paz, porque lembre-se sempre que o bom exemplo move a multidão. O bom exemplo será aquele recurso que você vai conseguir levar e convencer a sua família. Porque muitas vezes a gente, né, por familiar conhecer nossos erros, nossos equívocos, conhecer nosso passado, saber nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, ela sabe nos tirar de sério, mas nós também sabemos nos posicionar com firmeza em nosso propósito, em manter esse equilíbrio. Então, a família, ela é aquele ponto de equilíbrio que vai dar firmeza e sustentar as bases da sociedade. Se a gente não tiver, não impor limites em nossas ações e não impor ali, em nós mesmos as ações que nós queremos ao outro, então nós precisamos aprender e compreender, ter empatia, ter, buscar ensinar, compartilhar e ajudar aquele companheiro que pertence ao nosso grupo familiar, para que ele também possa entender que a vida não é da forma como a gente pensa que é, carregando, né, a Deus dará e empurrando na barriga. Não, a vida, ela tem que ser vivida de forma responsável, de forma com os melhores valores morais que a gente tiver, com as virtudes e comportamentos adequados a um ser humano, né, que está buscando ser cristão, buscando melhorar, ser um espírito melhor, mais evoluído. Então, precisamos entender que a família também traz esse conceito, traz esse ensinamento, esse aprendizado, para que possamos instruir, instaurar em nós as bases necessárias para levarmos a nossos filhos, para que eles no futuro sejam pessoas equilibradas, de bom caráter, educadas, respeitosas, responsáveis, e, acima de tudo, que elas possam compreender que o mundo não é um jogo, o mundo não é brincadeira. O mundo vai nos fechar muitas portas, muitas janelas. Se a gente não tiver preparo moral, preparo psicológico, nós então vamos sucumbir e ser mais um a desequilibrar o ambiente onde a gente vive e também a sociedade. Para que a sociedade se faça forte, para que a sociedade se cumpra, né, como um veículo que vai levar paz, que vai levar todo daquele que busca ser pacificador. Então, precisamos começar por nós. Não espere seu familiar melhorar. Melhore-se você. Melhore, melhore hoje ainda. Então, a gente tem que buscar renunciar ao nosso próprio egoísmo, nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade, para que possamos enxergar e ver no outro com empatia, com compreensão, com amizade, os erros dele e ajudar a passar por isso. Se a gente ficar apontando os erros do outro, não vai dar bom. A gente vai estar gerando conflitos. Então, a gente deve parar de querer ser o bonzão, de fazer sermão. Mas quando a gente começar a carregar em nós o bom exemplo, os familiares que são ali complicados, estão ali em desvio moral, desvio de caráter, ou que tenham dificuldades, né, de se reencontrar na vida ou naquele grupo familiar, através do bom exemplo, através do nossa boa acolhida, ele vai se sentir, então, ali todo confortável, chegar em você e se inspirar.
aquilo que você está aprendendo e ouvir mais você. Então, os conflitos vão diminuir, o desequilíbrio familiar vai diminuir e você estará ajudando, cooperando com Cristo, a seara do bem, a seara de Jesus. Que Jesus quer que todos nós sejamos um para com os outros melhores, benevolentes, indulgentes, perdoar as ofensas, perdoar os erros do passado, os equívocos do passado. Esquece lá. O que é passado já passou, não volta mais. Então, precisamos fazer uma nova página na nossa vida. Porque eu acredito muito que cada dia que eu levanto, eu estou escrevendo uma nova página, um capítulo da minha vida. Que cada encarnação que eu vivo é um capítulo da minha vida. E o livro todo é o contexto, é os capítulos que eu escrevi, é as existências que eu vivi, que vai formar, então, o livro da vida que eu carrego comigo mesmo. Você carrega consigo mesmo. Que todos nós carregamos como coletividade. Então, precisamos aí criar esses laços familiares, criar essa comunhão de pensamentos, essa comunhão de virtudes e valores, para que possamos nos fortalecer como família. Então, devemos parar, sim, de ficar olhando o argueiro do outro, sendo que há um poste na nossa frente. Jesus fala, né, que a gente precisa oferecer a outra face, e quando a gente se sentir ofendido, a gente tem que orar, tem que rezar. Então, quando alguém nos maldiz, temos que bendizer aquela pessoa, temos que falar bem daquela pessoa. Se alguém nos ofende, temos que perdoar. Então, se nós somos cristãos, somos espíritas, vamos fazer com o que Jesus nos pede. Não só da boca para fora. É difícil. Mas se você não se esforçar, se você não tiver propósito, não tiver firmeza, nunca sairemos do lugar. Então, a família, ele é a nossa âncora, nossa, nossa vitalidade que vai nos amparar, que vai nos sustentar a nossa vida. Que quando a gente precisa, quando a gente mais precisa, é a família que a gente busca. Se eu, por exemplo, estou vivendo a doidivana, e quando eu caio na real, para onde que eu vou voltar? Para casa, para a família. Então, a família, ela é o lar seguro, é o suporte seguro, é a nossa âncora, onde a gente tem que colocar ali, né, as nossas mais primorosas virtudes, nossos mais primorosos anseios. Então, a família que nos dá sustentação, que nos dá estrutura, e precisamos, então, buscar ter essa oportunidade, também cumprir a nossa missão, né, com responsabilidade, amparar nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, e ajudar, né, aquilo que a gente puder ajudar, amparando as suas limitações, as suas dificuldades, colaborando com a correção dos erros, né, não apontando os erros, colaborar orientar, amparar a pessoa, né, então precisamos ajudar. Perfeito, pessoal? Cuide você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas. E eu quero que você entenda o seguinte: você compartilha, você está compartilhando a mensagem do bem, uma mensagem de luz. E a gente precisa levar a luz, porque o mundo hoje está muito em trevas. E a família, ela é a luz que que ilumina o ambiente, ilumina a sociedade. Vamos levar a luz à nossa família, vamos levar a luz à sociedade. Eu espero você para o próximo programa. Até mais.